Eu nasci no bairro de Vila Mariana, na rua Morgado de Mateus. Logo depois mudei para Perdizes. E a minha vida familiar, o início da escolarização, se deu no Dante Alighieri. Então eu tive durante 9 anos uma formação italiana, uma formação mais humanista de educação, né? Na época era obrigatório a língua italiana no dia a dia da escola. Você só falava português com seus colegas e com funcionário. Com os professores, diretores, você tinha que falar em italiano. E isso, obviamente, que você acaba, numa idade ainda tenra, você acaba absorvendo bem os fundamentos da língua, né? Então, a minha infância foi praticamente bilíngue. Na época, o Dante era uma das poucas escolas que exigia uma segunda língua no dia a dia, no cotidiano. E isso facilitou muito. E na minha formação, facilitou bastante esse início mais humanista. Por que eu digo isso para vocês? Porque havia uma intensa cobrança de conhecimentos gerais. Então a gente não ficava muito restrito a alguma determinada área mais tecnológica, mas assim, a parte mais de conhecimentos gerais, de cultura geral, era muito exigida, né? E isso acabou sendo um fator positivo para a minha vida profissional, porque esse conhecimento mais abrangente, ou essa busca de um conhecimento mais abrangente, alguma coisa multidisciplinar, fez com que eu tivesse assim, bastante vantagem, bastante ganho na minha vida profissional. Só para adiantar, eu durante algum tempo fui professor de conhecimentos gerais, de História e Geografia, em cursinho, aqui em Piracicaba, preparatório para vestibular, né? Totalmente diferente da minha formação de engenheiro agrônomo. Então, esse início foi assim, bastante humanista. Depois eu me transferi do Dante para um colégio alemão, ou de linha alemã, que era o Colégio de São Bento. E por que houve essa transferência? Essa transferência houve por uma razão muito simples. Eu sempre fui muito ruim de desenho artístico, né? Então, se você pedisse para que eu fizesse um desenho, ele era extremamente rudimentar, para não dizer ridículo. E o Dante tinha uma disciplina chamada desenho, que entrava metade do peso era desenho geométrico. Então você tinha que ter conhecimento em matemática, trigonometria, era mais técnico. E a outra metade era essa parte artística, que para mim era uma negação. E eu fui reprovado nessa disciplina. E na época o Colégio Dante Alighieri era uma das poucas escolas que tinha esse desenho artístico no seu currículo como obrigatório. Então eu tinha duas alternativas: ou eu repetia ano, ou era transferido para uma escola, que era a grande maioria das escolas, que não exigiam esse desenho artístico, né? E foi um episódio muito traumático, porque a minha família toda tinha estudado no Dante, meus primos tinham estudado no Dante. Para você estudar no Dante naquela época, a sua inscrição era feita na barriga materna, né? Você tinha que fazer a inscrição praticamente quando a pessoa a sua mãe ficasse grávida. E sair do Dante nessas circunstâncias foi muito traumático, porque você fez 9 anos e os últimos 2 você vai embora porque ficou faltando o desenho artístico, né? Eu me lembro naquela ocasião que um dos professores foi intervir favoravelmente no meu caso, e falando com a professora de desenho, que se não tinha jeito de quebrar o galho, né? Porque uma vez que essa parte era muito artística, tudo. E ela mostrou a prova final para esse professor que estava intervindo, né? E eu me lembro muito bem, o desenho que tinha que ser feito era uma lata de lixo. Então, nessa prova final, a professora colocou uma lata de lixo em cima da mesa e diz: vocês desenham com perspectivas, né? Coloquem aí o que vocês estão enxergando. E o desenho saiu um lixo, né?
E esse senhor italiano, que era professor da escola, ele estava tentando intervir, mas olha, Germana, é a visão artística dele, né? Era realmente um lixo, mas é a visão artística dele. Mas ela esteve irredutível. E com isso eu mudei para São Bento. Então eu saí de um regime italiano, rígido, para um regime alemão mais rígido. Porque o colégio era regido pela Ordem de São Bento e os beneditinos de formação alemã, né? Então, e ali nessa escola eu tive a oportunidade de ter contato com, além do inglês e do italiano, ter o contato com o francês e o latim, né? Mas não se lecionava alemão. Era engraçado que a linha era alemã, mas não lecionava alemão. Então eu tive contato pela primeira vez com o francês, né? E já o francês daquela época já era uma língua cada vez menos falada no mundo, né? Eu fiz, então, os últimos 2 anos da época do colegial, eu fiz no Colégio São Bento, em São Paulo, né? Não tinha muita informação sobre agronomia. Até então eu tinha um desejo muito grande de cursar medicina. E eu acabei, inclusive, entrando numa escola de medicina, mas desisti de cursar. E qual foi a razão disso daí? Nos últimos 2 anos desse meu colegial, eu tive uma irmã que contraiu leucemia. E ela acabou vindo a falecer. É uma irmã que tinha 14 anos, né, porque eu tinha 16. E o ambiente médico, naquela época, ele foi transferido para dentro de casa. Ela tinha uma leucemia dessas muito fortes e foi conseguido segurar durante 3 anos essa doença. Mas toda a parte de hospitalização, tudo era feita dentro de casa, né? Então era um entra e sai de médicos constantemente e tudo, e eu falei, olha, acho que não é bem isso que eu quero, não. O ambiente da medicina não era aquele glamour que eu imaginava de ser. E numa dessas ocasiões, o meu pai veio a Piracicaba conversar com o professor Walter Accorsi. E o professor Walter Accorsi tinha preparados contra câncer, contra leucemia e tal. E o meu pai ficou freguês dele, né? E, inclusive, nós fomos grandes consumidores de extrato de pau d'arco. Na época, ele era assim, uma referência fora da medicina, mas na área de fitoterapia. Bom, o resultado foi o seguinte, a minha irmã faleceu, eu desisti da medicina, embora tivesse prestado e entrado numa escola de medicina, mas ficou uma sementinha de agronomia naquelas visitas que meu pai fazia para Piracicaba. Então fui conhecer a cidade em si. E aí acendeu uma luzinha no sentido de, puxa vida, essa é uma profissão que em São Paulo ninguém fala, né? Em São Paulo você fala em direito, medicina e engenharia, com todas as variantes dos três grandes cursos. Mas a agronomia não se falava. Piracicaba era realmente uma cidade muito provinciana, né? Muito tranquila. Eu me lembro que ninguém fechava o carro, né? Eu me lembro que ninguém trancava a porta. Então era uma cidade realmente de um nível de qualidade de vida excelente do ponto de vista de segurança. Também era uma cidade muito tranquila e quem fazia a agitação da cidade praticamente eram os estudantes, né? Então, nas férias acabava a agitação. E eu me lembro então de Piracicaba, assim, era um choque, porque você morava em São Paulo, vinha para Piracicaba, na época ela tinha 120, 130 mil habitantes, então uma cidade bem tranquila, bem pacata. A Exalc era alguma coisa que sempre deixava a gente impressionado, né, pela beleza, pela suntuosidade das instalações, do parque e tal. E eu vim morar numa república e foi muito interessante porque nós formamos uma república de bichos e fizemos um compromisso que a república começava com a gente e terminava com a gente. Quer dizer, nenhum dos bichos deveria sofrer nenhum tipo de reprovação, todos nós deveríamos se formar ao mesmo tempo e uma vez formado ao mesmo tempo, se alguém quisesse continuar a república, tudo bem, se não quisesse continuar a república, tudo bem também, fazia parte do trato
que todos nós que tínhamos entrado, éramos em 5 da agronomia e um professor de matemática, que era da cidade de Rio Claro e lecionava aqui em Piracicaba. Então os 5 disseram, olha, a gente monta a casa e a gente desmonta a casa e vai embora. E foi o que aconteceu. Durante 5 anos, moramos numa república chamada Saudosa Maloca, muito bem cercada pela República Jacarepaguá, quer dizer, eles sempre deram aquele toque de doutor em cima da bichada, né? Foi muito bom aquele tempo. E foi assim, muito tranquilo. Algumas reprovações houveram durante o curso, invariavelmente matemática era uma delas, né? Mas assim, nada que comprometesse a formação da gente que saísse ou que não saísse nos 4 anos regulamentares. Pela própria ação que a gente tinha no sítio do meu pai, com cavalo, com boi, né? A gente já tinha esse tipo de experiência, já gostava, mas a agronomia é muito ampla, né? Então eu gostava de muitas coisas, mas sempre me dedicava especialmente no curso de zootecnia, na área de ciências biológicas, mas no curso na área de zootecnia da agronomia, né? E assim foi, fui um aluno regularmente bom na área de zootecnia, fui um aluno medíocre para entrar na escola, eu entrei do 4º de trás para frente, entravam 200, eu entrei em 196, né? E eu saí entre os 10 primeiros. Então, realmente eu tinha encontrado aquilo que realmente eu tinha gostado, né? Na minha vida, nós tivemos assim, eu tive grandes professores, tanto na formação inicial quanto já como na formação de ensino superior, né? Mas assim, uma das referências como pessoa era o professor Aristeu Mendes Peixoto, né? O chefe do departamento de zootecnia. Então, o professor Aristeu era uma pessoa muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele era humano, né, ele exercia, de fato, chefia. Então, ele era uma pessoa preocupada com todos os níveis, né, desde os alunos, passando pelos funcionários, pelos professores, e uma pessoa de um caráter muito firme, muito enérgico. E ele sempre foi uma referência por ser muito parecido com meu pai na sua formação, né? Era um professor bom, mas não era dos melhores professores, né? Como a gente pode destacar vários professores excelentes, né? Tivemos o Décio Barbim na matemática, né? Tivemos o Dadinho na fisiologia vegetal, o professor Vidal no departamento. Então, tem algumas referências, eu não quero citar, porque a gente sempre tem o péssimo hábito de não se recordar de todos eles, né? Mas isso foi sedimentando a minha vida agronômica, né? Do ponto de vista que gostava da área de zootecnia. Não era a única área, mas era a área que eu mais gostava. Naquela época, o meu pai trabalhava numa indústria têxtil e ele propôs o seguinte para mim: a indústria açucareira estava a 1000 por hora, Piracicaba era um centro açucareiro muito forte. Então ele propôs se eu não quisesse vender sacaria de algodão para as usinas da região de Piracicaba, né? Isso mediante uma comissão da empresa que ele trabalhava. E eu, então, ao mesmo tempo que era estudante, eu era um vendedor de sacaria de algodão, né? E digo para você, Caio, que assim, a comissão era muito boa e o volume de vendas era enorme, né? Então, nessa época de estudante, era uma época que eu vivia relativamente abonado do ponto de vista financeiro, o que era uma raridade na época, né? Mas isso também durou 2 anos, logo depois já houve outro tipo de concorrência, tinha que haver uma dedicação de tempo integral para isso, eu não podia, então abandonei. Mas você tinha contato com usinas, né? Logo, o José Carlos de Moura, hoje na FEALC, né, um grande amigo nosso, na época ele tinha uma empresa em Campinas e essa empresa ela trabalhava com a área de crédito rural. Ela fazia projetos para os bancos para ser aprovado pelo Banco Central de crédito rural.
E ele precisava de estudantes na área de zootecnia ou na área de agronomia, né? E eu acabei indo trabalhar também como freelancer para ele, e isso também gerava visitas constantes à fazenda e tal. Como o Zé estava sempre ligado ao departamento de zootecnia, né? Então a gente sempre tinha uma ligação com os professores, o Zé Carlos de Moura, e nós que éramos os estagiários. Então sempre ia havendo um conhecimento a mais que era repassado para a gente, e também um interesse a mais que era absorvido nesse sentido pela área. E assim foi. Em 1975 nós formamos, né? E tão logo a gente formou em 75, isso coincidiu com o início da Embrapa, a fundação da Embrapa. E a fundação da Embrapa, ela causou dois grandes impactos aqui dentro da escola. Primeiro, quem é o que auxiliou bastante a consolidação da Embrapa foram professores da escola, né? Em contrapartida, a Embrapa colocou um mundo de gente para fazer pós-graduação, tanto aqui como no exterior, né? E numa dessas coincidências da vida, a Embrapa contratou para fazer a pós-graduação. Então eu entrei como mestrando na área de ciência animal e pastagem, na época era nutrição animal e pastagem, e a Embrapa requisitava constantemente professores do departamento e professores da Exalc de uma forma geral. Então fez-se um convênio. Que tipo de convênio que fez? Assim, um convênio no seguinte: a Embrapa precisando dos professores da Exalc, os professores atenderiam às demandas, né? Em contrapartida, se a Exalc precisasse de algum pós-graduado para suprir alguma lacuna de aulas, a Embrapa cederia os seus pós-graduandos para isso daí. Então houve um convênio guarda-chuva nesse sentido, e eu estou no ano de 76, mas no ano de 77 eu fui professor chamado docente voluntário, né? Começando na área de zoologia, substituindo o professor Raul Darcy em uma ou outra ocasião, e depois na área de zootecnia mesmo, porque aí eu fui absorvido para o programa de mestrado em nutrição animal pastagem, e em 79 para o programa de doutorado na área de solos e nutrição de plantas. Não existia doutorado em ciência animal e pastagem. Em 77 e 78 eu defendo a tese, retorno para uma unidade da Embrapa que tinha sido escalada. Essa unidade era a Embrapa Sudeste, hoje em São Carlos. E passei o ano de 78 em São Carlos. Acontece que a unidade de São Carlos, ela sofreu uma modificação. Brasília fez uma modificação muito grande na unidade de São Carlos, que era multidisciplinar. Lá você tinha nutrição, você tinha pastagem, você tinha entomologia, você tinha estatística, você tinha genética. E eles fizeram uma modificação drástica. Eles disseram que só poderia continuar na unidade de São Carlos o pessoal que tivesse formação em melhoramento animal. E era uma coisa muito interessante e, de uma certa forma, absurda, porque você não faz melhoramento se você não tiver outras áreas de apoio. Mas, na época, eles bateram o pé que só ficariam melhoristas ali. Então, que todo mundo que não fosse da área de melhoramento animal, que procurasse alguma opção dentro da Embrapa ou fora da Embrapa. E, na ocasião, eu pedi uma pós-graduação no exterior, e que foi protelada, como a maioria das coisas que acontecem em Brasília, até o último minuto, e eu perdi o tempo regulamentar, né? E como compensação, eles falaram, bom, agora você procura uma área de doutoramento no Brasil. E aí, então, nós escolhemos a área de solos para mim fazer o doutoramento na área de solo. Mas dentro desse guarda-chuva de convênio. Então, aí acentuou-se a minha docência voluntária da Embrapa para a Exalc, e eu comecei como docente real
no ano de 1979, dentro do departamento de zootecnia. Mas existia uma limitação muito séria. Na época, era eu e minha esposa da Embrapa, na mesma situação. Então, eram 2 salários da Embrapa que eram muito superiores a um salário da escola. E nós tínhamos compromissos, tá certo? Que não poderia assumir um salário da escola contra 2 salários da Embrapa, né? E nós fomos protelando. E eu me lembro que o professor Aristeu convidou para ser professor no departamento. Ele convidou uma vez. Eu não pude aceitar. Mais ou menos no ano de 82, 83, ele convidou pela segunda vez. E eu continuava aqui, não só como técnico da Embrapa, mas como docente efetivo do departamento, mas tendo como patrão a Embrapa. Em 85, o professor Aristeu fez o último convite. Falou, olha, eu com 40 e poucos anos de casa, nunca tive esse fenômeno de convidar 3 vezes uma pessoa e as 3 vezes a pessoa negar. E eu também achava que era um absurdo, então eu aceitei. Entendeu? Aí aceitei, conversei lá com a Embrapa, já existia algo como de fato, mas não, de fato, mas não de júri. E aí eu prestei concurso aqui na Exalc, no ano de 85. Eu, o professor Celso Boim, o professor Alexandre Pires, e nós acabamos sendo efetivados no ano de 85. E aí acabou o meu vínculo com a Embrapa, que já não era muito forte, mas assim, totalmente o vínculo terminou. E de 85 eu permaneci aqui na escola até hoje. Até hoje, eu sou professor sênior hoje, né? Eu estou aposentado, mas eu diria para você até abril do ano que vem. Desde 79 até agora, eu fui responsável por as áreas que entrava pecuária de corte, que entrava nutrição animal, né? Aqui dentro da Exalc. E então fui co-responsável pela disciplina de gado de corte, sendo responsável principal o professor Aristeu, até a sua aposentadoria, sucedido pelo professor Vidal, até mais ou menos o ano de 87, 88. O professor Vidal sai então da área de gado de corte e fica exclusivamente na área de leite. E aí eu assumo junto com o professor Celso Boim a área de gado de corte, e a gente toca a área de corte até 2 anos atrás, quando definitivamente nós passamos para os mais novos, né? O professor Celso Boim saiu antes que eu, e eu fui responsável durante 5 ou 6 anos pela disciplina de forma exclusiva. Então essa é a minha vida na área da Exalc, no departamento de zootecnia, nutrição animal e gado de corte. No ano de 90, 91, o professor Losito, ele se aposenta, ou manifesta interesse em se aposentar do departamento, e abre-se um concurso aqui no departamento para um professor substituto na área de equino, né? É feito esse concurso, entra um profissional, e nós não sabemos bem por que motivo a USP cancelou esse concurso e esse profissional não foi absorvido. E passado algum tempo, a USP dá um certo ultimato à minha pessoa, dizendo, você é coautor de livro de cavalo, com o professor Losito, você também trabalha com cavalos com o professor Losito, não vejo nenhum problema em você assumir a disciplina do professor Losito. Algo mais ou menos nesse gênero, né? Você está escolhido para ser professor da área de cavalo. Então, em 92 para frente, nós então assumimos a área de equinos junto com o professor Losito e logo depois da aposentadoria dele como professor exclusivo, né? Então, isso é a área de ensino. Na área de pesquisa, fizemos pesquisa em São Carlos, fizemos pesquisa em São Carlos, mas estando aqui com pós-graduados, sempre na área de nutrição animal, de forragem
e de equinos. Então, a minha trajetória de pesquisa ela é dividida mais ou menos em 3 ramos, né? Pastagem, nutrição animal e equinos. Alguma coisa, uma ou outra na área de gado de corte. Na área de extensão, talvez a área mais forte, junto com o ensino, né? Veja bem, já existia uma experiência prévia, né? Quando eu fazia os projetos para o Zé Carlos de Moura, se a fazenda deveria ou não ser mutuária de crédito rural, quando a gente estava em pós-graduação, quando a gente fazia visitas às fazendas, né? E depois, com visitas à fazenda regulares, com os cursos que a FEALC promovia de extensão. Então, a nossa vida inteira foi muito bem pontuada nesse sentido, né? Palestras no Brasil inteirinho, cursos no Brasil inteirinho. Então, a gente cumpriu a nossa trajetória, ou melhor dizendo, a gente cumpre a nossa trajetória até hoje, com a extensão sendo a parte mais forte de toda a área. O projeto Ecterapia começou em 2001, né? Quando o professor Losito saiu, o setor de equino era um setor eminentemente de produção de cavalos, mas principalmente utilização de cavalos. Cavalo para esporte, né? Então, aqui existiam cavalos de diferentes modalidades, para diferentes modalidades esportivas. E na época ele era aberto à cidade, aberto a Piracicaba. Quem quisesse ter cavalo, poderia ter cavalo aqui dentro, mantinha um pagamento, isso ajudava o departamento do ponto de vista financeiro e tal. Mas isso começou a ter problemas. Os primeiros problemas foi quando a Exalc decidiu fechar o acesso livre à população. Então, se o cara quisesse entrar a pé, ele entra até hoje, mas de carro tem as suas limitações e isso aí é louvável por questão de segurança. Em segundo lugar, as pessoas que estavam aqui com o cavalo começaram a se sentir, de uma certa forma, donas do pedaço porque pagavam a estadia, né? Então, vez por outra faziam um churrasco, vez por outra saía a cantoria, e isso não é compatível com uma unidade de ensino, né? Então, nós decidimos que a gente deveria acabar com essa parte da modalidade esportiva e fazer dos cavalos existentes ou do setor existente alguma coisa realmente de extensão. Coincidentemente, nessa mesma época, em agosto de 2001, a cidade de Rio das Pedras tinha uma ecoterapia mantida sob os auspícios da Prefeitura de Rio das Pedras. E por aquelas razões políticas, um prefeito sai e entra outro, o que entrou decidiu terminar aquilo que estava acontecendo pelo anterior. E nessa ocasião, tanto os praticantes, que são os pacientes da ecoterapia, como os responsáveis pela ecoterapia, como os cavalos que lá usavam de ecoterapia, tudo isso ficou sem ação, né? E uma vez conversando com uma das responsáveis daquilo ali, eu decidi falar assim, vou fazer um convite para você. Vocês estão aqui em Rio das Pedras, vocês moram em Rio das Pedras, mas moram em Piracicaba também. Vocês não querem transferir essa estrutura de vocês aqui para a Exalc? Aí houve a concordância, falei, bom, então eu vou submeter isso na forma de um projeto FEALC e um projeto do Departamento de Zootecnia na área de prestação de serviços à comunidade. E assim foi feito. Então o projeto Ecterapia, ele começou efetivamente em agosto de 2001, com o objetivo de atender a população de Piracicaba e região, com os cavalos que nunca foram da Exalc, né? Até hoje não são da Exalc, são cavalos próprios, com um equipamento que nunca foi da Exalc, o equipamento foi adquirido para o projeto Ecoterapia, né? E com profissionais que não tinham nada a ver com a Exalc, né? Porque nós tínhamos fisioterapeutas, psicólogo, terapeuta ocupacional e tal. Mas aí onde que entrava a Exalc, né? Bom, a Exalc entrava primeiro com a sua parte física, né? Então, a parte da USP que seria destinada
a população de baixa renda na prestação de serviços à comunidade. Que mais? A parte que envolve o cuidado do cavalo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que era paga pela escola, hoje ele está praticamente aposentado, mas era um funcionário da escola, tá certo? Que a escola cedia nesse sentido. A Sônia, que é a secretária do departamento, cedida para o projeto, né? E eu, como professor responsável pela situação toda. O resto é tudo de fora, né? Mas com uma obrigatoriedade de um trabalho voluntário. Nós queríamos introduzir nos nossos alunos, agora de agronomia, a obrigatoriedade de um voluntariado, ou, como eu diria melhor assim, a importância de ser voluntário, quer por ser uma atitude de dedicação, de doação, né? E quer porque isso acabava refletindo positivamente no seu currículo. E lembrando que o grande número nosso de voluntários são do primeiro ano, onde o primeiranista não é aceito em nenhum outro estágio por falta de experiência, né? Então nós sempre abrimos isso, e sempre com a colaboração de outros professores de outras áreas que trabalhavam com os primeiranistas, notadamente o professor Ivaristo, na economia, que era um grande entusiasta de realmente sugerir que o voluntariado fosse alguma coisa exercida pelos alunos em prol de alguma coisa interessante. E agora, ultimamente, nós estamos aproveitando eles também no jardim sensorial. O jardim sensorial é uma parte de todo esse processo todo que foi inicialmente pensado para o uso de praticantes da ecoterapia, né? Então, o jardim sensorial, como o próprio nome diz, é onde você permanece com todos os sentidos agudos, né? A visão, o tato, o olfato e assim por diante. E isso originalmente foi pensado para a ecoterapia. Está localizado na área de equinocultura para servir a ecoterapia, com a colaboração fundamental da professora Cláudia Mathius, né? Que é a grande responsável pela sua implantação. Mas não só para o praticante da ecoterapia, né? Ele é um projeto que é englobado pela diretoria da escola, é um projeto da Exalc e que também é destinado à população e os seus frequentadores. A gente diz que a gente está preparado de sair da Exalc quando você sai e nunca mais retorna, né? Nesse caso, não. Eu vou retornar como uma pessoa que precisa praticar a caminhada, tá certo? Então, com certeza, eu não vou me afastar da escola como caminhante, né? Como na área de educação física, mas como professor, eu tenho a impressão que não vai ter trauma nenhum. Está consolidado o que foi feito e a gente precisa saber parar, né? A coisa mais importante da vida é você saber parar. Ter certeza que as pessoas que vêm atrás de você, que você ajudou ou não a formar, têm um preparo melhor do que o seu, né? Então, isso o professor Aristeu ensinou para todos nós do departamento. O professor Aristeu era uma pessoa que fez todo mundo que esteve sobre a guarda dele, sobre a chefia dele, ser melhor do que ele. Isso é um negócio fantástico, né? Ele fazia questão que todo mundo fosse melhor do que ele. Aí ele estaria realizado. E eu acho que esse sentimento ficou no departamento. Eu, na verdade, vou fazer como um grande número de colegas nossos está fazendo. Eu vou pescar, e muito. Então eu quero muito lazer. Agradeço a oportunidade de poder falar e deixar isso para as outras pessoas ouvirem, né, e refletirem. E agradeço, obviamente, a Exalc, que praticamente tudo que a gente teve na vida deveu-se a ela, né?